Glória a Deus. Graça e paz, boa noite, amém. Ainda em pé, abra por favor a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22, versículo 1 e o versículo de número 2. A palavra de Deus diz: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. Podeis sentar? Glória a Deus. Graças a Deus pela vida dos nossos batizados hoje, por tudo que vimos aqui. É uma alegria para a igreja poder ver pessoas fazendo a sua confissão pública de uma fé invisível em um Deus invisível e poderoso. Esse mesmo Deus que chamou Abraão aqui no capítulo de número 22 e o colocou à prova, pedindo que Abraão lhe desse o seu filho, o seu único filho Isaque. Meus amados, Abraão, já muito se falou a respeito dele, muito já se ouviu a respeito de Abraão, da sua fé, conhecido como o nosso pai na fé. E esse pai na fé, ele não tem esse título por acaso, por coincidência, mas carrega esse título por questões como essa do capítulo 22, em que ele creu em Deus e estava disposto a entregar a Deus o seu único filho Isaque, quando Deus lhe pediu. Abraão, nascido na terra de Ur dos Caldeus, seu pai Terá, ali vivia em uma cidade muito próspera. Eles eram muito prósperos, muitos ricos. E Deus chama Abraão e pede a Abraão para que saia da sua terra, da sua parentela, e vá para o lugar que Deus haveria de lhe mostrar. E Abraão faz como Deus havia lhe falado, vai para a terra, sem saber para onde era, mas Abraão vai para esta terra, obedecendo o mandamento, a voz de Deus. E nesta terra, Deus prospera a vida de Abraão, lhe dá 6 filhos, dos quais 2 conhecemos muito bem, o seu primogênito Ismael, e o seu segundo filho Isaque. Homens esses que eram inimigos, estavam sempre em batalha um com os outros, desde quando eram irmãos até os dias de hoje, da onde se dão as descendências de Ismael, os ismaelitas. Hoje o mundo árabe é descendente de Ismael, e Israel e as suas 12 tribos são descendentes de Isaque. E Deus, então, que havia feito uma promessa a Abraão, que da vida de Isaque, do nascimento de Isaque, que era filho de Abraão com Sara, Deus faria uma grande nação. Deus agora coloca Abraão em prova, resolve colocar Abraão em prova, pedindo o seu único filho Isaque. E Abraão obedece à voz de Deus. Abraão, ele está determinado a cumprir o que Deus está pedindo, por isso é conhecido como nosso pai na fé. Mas principalmente por ter obedecido lá no princípio à voz de Deus, por isso ele está ali na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, quando a Bíblia está dizendo que pela fé Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu de dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Notem como é profundo o chamado de Deus. Talvez a maioria de nós teríamos dificuldades em atender esse pedido de Deus. É como se Deus dissesse: olha, você vai contratar um caminhão, e esse caminhão vai perguntar para onde é a mudança, e você vai dizer: olha, não importa para onde é, você vai receber o pago da sua mudança, você vem pegar a minha mudança, porque eu não sei para onde eu vou mudar. E o caminhão vem, carrega a sua mudança,
E o motorista pergunta: para onde que eu vou carregar? Para onde que eu saio? Eu vou em sentido Avilena, vou em sentido Cuiabá, e você diz: segue o seu caminho. Era mais ou menos isso que Deus estava dizendo. Abraão não sabia que direção tomar, para onde ir, mas ele tinha uma convicção de que Deus estava chamando e ele ia obedecer, e por isso ele é o nosso pai na fé. Abraão, amados, ele tinha uma convicção quando Deus está pedindo Isaque para ele. A convicção que Abraão tinha é que ele e Isaque iriam descer do monte, estando Isaque vivo. Ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaque, ou que Deus ia fazer alguma outra coisa, mas que eles iam descer do monte. Abraão tinha esta convicção e esta certeza, porque Abraão conhecia o Deus que ele servia, e o Deus que Abraão servia era o Deus que não retrocede em palavra, o Deus que não quebra promessas, o Deus que não quebra aliança, um Deus, amados, que cumpre tudo aquilo que fala, um Deus que não cancela aquilo que falou. E havia uma aliança de Deus com Abraão, uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão que se cumpria em Isaque. Por isso, lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 19, Deus está dizendo assim a Abraão: Abraão, o que eu disse foi que Sara, sua mulher, dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de Isaque. E eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Olha a promessa que Deus fez a Abraão. Por isso, quando Deus está chamando Abraão para entregar Isaque, Abraão tem a convicção e a certeza de que Deus iria fazer um milagre, e mesmo que Deus aceitasse aquele sacrifício, Deus ressuscitaria Isaque, porque havia uma promessa liberada sobre a vida de Abraão que se cumpriria em Isaque. E eu quero abrir um parênteses para dizer para você: se há uma palavra de Deus sobre a sua vida, se há uma palavra de Deus sobre a sua família, se há uma promessa de Deus, e eu sei que há, ei irmão, Deus não retrocede nas suas promessas, Deus não volta atrás nas suas palavras, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, tudo quanto Deus falar a respeito da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, da nossa chamada, vai se cumprir, porque Ele é um Deus fiel. Abraão conhecia, irmãos, o Deus que ele servia. Abraão não conhecia o processo, Abraão não conhecia o que ia acontecer, Abraão não sabia como ia se suceder, mas Abraão tinha uma certeza: eu conheço o final dessa história. O pastor pregou aqui terça-feira no culto da virada e nos trouxe uma palavra profética, uma palavra de Deus que eu tomei para a minha vida. E ele dizia assim na sua palavra, baseado em Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 11, quando a palavra de Deus está dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, ou o fim que esperais. E a palavra do pastor é: nós não sabemos como será o nosso 2025, mas nós temos uma certeza: nós conhecemos o resultado. Podemos não conhecer o processo, mas nós já sabemos qual será o resultado, porque o Deus que faz promessa não retrocede, o Deus que faz promessa, Ele não volta atrás. E Abraão sabia qual seria o resultado, ainda que ele não conhecesse o processo. Por isso, lá em Gênesis, no capítulo de número 22, quando Abraão está indo novamente para um lugar, sem saber aonde seria exatamente este lugar, e ele chega e avista um monte, e Deus diz: é neste monte, Abraão, que você vai sacrificar. Abraão pega Isaque e começa a subir ao monte, olha para os seus servos e dizem: olha, fiquem aqui com este jumento, porque eu e o menino vamos lá em cima adorar, e nós dois desceremos novamente. Eu não conheço o processo, eu não entendo o processo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma certeza: Deus vai cumprir em Isaque tudo aquilo que prometeu, porque Deus não retrocede nas suas palavras. Deus cumpre tudo aquilo que promete para nós. Deus está pedindo a Isaque para Abraão, e ele está disposto a entregar. Mas se você, irmãos, talvez está também passando por situações, dificuldades, aflições na sua vida, eu quero te dizer que se você está passando coisas difíceis a respeito do processo de Deus na nossa vida,
eu tenho uma palavra de Deus para você. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8 e versículo 18, ele diz assim: tenho para mim por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No versículo de número 35 ele diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. E ele diz: irmãos, mas eu quero dizer para vocês, versículo 37, mas em todas essas coisas, nas aflições, nas tribulações, nas perseguições, na angústia, ou seja, no processo que você está enfrentando na sua vida, você tem uma certeza, o quê? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sabe por que a Bíblia nos chama mais do que vencedores? Porque nós estamos numa luta, numa guerra, numa corrida, e existe um alvo, e nós não conhecemos o processo, o que vamos enfrentar, o que vamos passar, mas nós já sabemos o resultado. E qual é? Nós seremos vencedores, porque há uma palavra de Deus liberada para a nossa vida. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus não retrocede nas suas palavras. Quando Deus pede Isaac e Abraão, Deus não queria necessariamente que Abraão sacrificasse Isaac. E este é o tema da minha mensagem. Nunca foi sobre Isaac. Isaac tinha aproximadamente 20 anos, nesta época em que Deus está pedindo a Abraão e Isaac. E desde o nascimento de Isaac até o momento em que Deus pede Isaac e Abraão, a Bíblia não vai registrar que Abraão ofereceu mais sacrifícios ao Senhor. A Bíblia não vai registrar que Abraão adorou a Deus como adorava antes de Isaac. Por isso, quando Deus está pedindo a Abraão que dê Isaac, na verdade o que Deus queria era Abraão de volta, o coração de Abraão de volta. O que Deus queria era se tornar novamente prioridade na vida de Abraão. Por isso eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: a bênção de Deus nunca pode ser maior do que o abençoador. Porque no dia, irmãos, em que a bênção de Deus se tornar maior do que o Deus que nos deu a bênção, Deus irá pedir o nosso Isaac. O dia em que nós colocarmos as prosperidades que Ele nos deu acima dele, Ele irá pedir a nossa prosperidade. O dia em que nós colocarmos qualquer coisa acima do Senhor, Deus irá pedir essa qualquer coisa, porque Deus não vai nos dividir com nada. Deus quer ser prioridade na nossa vida. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus está pedindo Isaac e Abraão, Deus está dizendo: Abraão, eu quero você de volta, Abraão. Eu quero você de volta, Abraão. Isaac se tornou prioridade na sua vida, Abraão. Você ama mais Isaac do que a mim. Eu quero você de volta, Abraão. Então venha e me entregue Isaac. Me entregue o seu Isaac, Abraão. Mas Abraão entendeu o pedido de Deus. Estava disposto a sacrificar aquilo que estava acima do seu relacionamento com Deus, porque Deus queria o coração de Isaac, de Abraão novamente. Sabe por que nós estamos vivendo os dias difíceis que o pastor falou na face da terra, da igreja do Senhor? Porque a nossa igreja, quando digo igreja no modo geral, a igreja de Cristo na terra, colocou prioridades acima de Deus na sua vida. E a prioridade das igrejas é enriquecer, é crescer, é se tornar próspera, é se tornar grande. Não há nada de errado nisso. É salutar que isso aconteça, mas nunca, amados, Deus pode perder a posição de primazia na nossa vida. Nunca Deus pode perder a função de primazia na sua empresa, na sua casa, nos seus negócios, na sua finança.
o seu dinheiro, o seu bem-querer, a sua comodidade, o seu desejo, a sua vontade, nunca podem estar acima do querer de Deus, porque senão Deus vai pedir o seu Isaque, porque Ele sempre vai querer trazer você de volta para Ele. Por isso é Deus nos chamando para nós entregarmos novamente o nosso coração a Ele. Deus nos chamando para a gente nos voltar novamente para Ele com o coração. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Deus, Ele nunca vai pedir sacrifício, Ele sempre vai querer o coração. Quando Samuel vai repreender Saul, Samuel diz: Saul, porventura Deus tem prazer em sacrifício e em holocausto, Saul? Ele está dizendo em 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está dizendo, um coração é melhor do que o sacrifício. Então não adianta, meus amados, você sacrificar se você não obedecer. Por isso Saul perdeu o trono, por isso Saul perdeu o reino, porque ele estava colocando o seu coração e o seu relacionamento com Deus em segundo plano, achando que em sacrificar estaria conquistando ao Senhor. Deus sempre estará disposto ao nosso coração. Quando nós estamos aqui oferecendo culto ao Senhor, o nosso culto precisa ser um culto de coração. Se ele não for um culto de coração ao Senhor, não será aceito. Paulo disse aos Romanos: portanto, meus amados irmãos, rogo-os pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, o vosso culto racional. Você tem que empregar o seu coração no seu culto, senão o seu culto não vai ser aceito. Se você quer receber perdão de Deus, não é sacrificando, não é penitências que vai fazer você receber perdão de Deus, não. Davi, quando pecou no Salmo 51, foi repreendido pelo profeta Natã, e na sua oração ele dizia assim: Deus, tenha misericórdia de mim, segundo o teu constante amor, apaga as minhas transgressões e purifica-me do meu pecado. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. O Senhor é justificado quando fala, o Senhor é puro quando julga. Não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. No versículo de número 16, Davi vai dizer: Senhor, o Senhor não tem prazer em sacrifício. O Senhor não se agrada em holocausto, porque se o Senhor se agradasse disso, eu te traria todos os sacrifícios possíveis, todos os holocaustos possíveis. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que um espírito quebrantado e contrito, um coração contrito e quebrantado, o Senhor nunca desprezará. O Senhor quer o nosso coração, irmãos. Quando Jesus vai falar a respeito de perdão, Ele usa uma parábola para falar a respeito do fariseu e do publicano. E Jesus disse: entraram os dois no templo para orar. E o fariseu dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Eu pago dízimo, eu dou oferta, eu participo de campanha, eu trago a minha cesta básica no culto de Santa Ceia. Eu cumpro todos os dogmas da religião, eu ando certinho, mas não sou como este miserável pecador. E o publicano batia no peito dizendo: Deus, eu sou um miserável pecador e sou carente da sua graça e da sua misericórdia. Ele estava abrindo o seu coração, implantando o seu coração no altar de Deus. E Jesus dizendo aos seus discípulos: este publicano saiu do templo justificado, porque Deus, quando olha para nós, Ele procura o coração. Não adianta você vir à igreja, entregar altos valores. Não adianta você fazer tudo que a religião te manda, se você não empregar o seu coração naquilo que você está fazendo. Quando aquela viúva pobre que o pastor citou veio trazer a oferta, 2 moedinhas,
Jesus estava na beira do gasofilácio, não tinha envelope para esconder o valor que se dava, não tinha Pix para ninguém saber que valor que você depositou. As pessoas traziam seus valores e todos viam que elas estavam depositando, e Jesus fez questão de ficar no pé do gasofilácio. E quando a viúva veio e entregou as 2 moedinhas, Jesus parou tudo e falou assim: vocês estão vendo isso aqui? Quem deu mais dinheiro? Quem trouxe a maior oferta? Foi esta mulher. Porque ela não deu do que lhe sobrava, mas ela deu com um valor de gratidão, de honra diante de Deus. Deu com coração, sabendo que a bênção dela estava em Deus. É isso que Deus quer na nossa vida. Por isso a Bíblia está dizendo: cada um contribua segundo propôs no coração. Se nós quisermos atrair a Deus, nós precisamos empregar o nosso coração naquilo que nós fazemos ao Senhor. Por isso, quando Deus pede Isaque a Abraão, o que de fato Deus queria era o coração de Abraão. Sabe por que Deus quer o nosso coração? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O Senhor está chamando esta igreja, a minha vida, para que este ano de 2025 façamos tudo com o coração contrito e quebrantado, amando ao Senhor, entendendo o propósito do Senhor para a nossa vida. Há muitos que já abandonaram isso, e a palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Mas ele continua dizendo: lembra onde foi que você caiu, aonde foi que você esqueceu de empregar o primeiro amor e servir com coração, com devoção, com graça, e volta a praticar as primeiras obras que você praticava, porque o seu coração está longe de mim e eu quero o seu coração de volta. Pastor, eu venho no culto, eu venho na terça-feira, eu trago meu dízimo, a minha oferta, mas Jesus está falando: eu quero o seu coração, eu quero o seu coração. O salmista, no Salmo 116, no versículo 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. O salmista está trazendo um relato de depressão, um relato de angústias, dores, aflições. Ele começa o salmo dizendo assim: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele diz: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Mas então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Ele vai dizer no momento da sua oração que ele deixou de acreditar na humanidade. Ele diz assim: todo homem é mentiroso. Mas o salmista agora passa a lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito para a vida dele. E eu te convido a você se lembrar tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Da onde o Senhor te tirou, o que o Senhor te deu, aonde Deus te colocou. Irmãos, nós temos um carro, a maioria de nós temos uma condução, uma moto. Nós temos um teto. Nós fazemos pelo menos 3 refeições ao dia. Quantos milagres, quantas bênçãos, quantos livramentos do Senhor. E eu te convido a você procurar todo esse benefício e perguntar para a sua alma e para você o que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem te feito. Se você dissesse a Deus assim: Deus, eu vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou te entregar os meus filhos como forma de agradecimento ao Senhor. Porque o filho é meu, foi eu que produzi, eu vou entregar ele no altar, ele vai ser seu. O Senhor está aqui como forma de agradecimento ao Senhor. Deus ia te dizer no Salmo 24, versículo 1: minha terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Logo, você não pode dar a Deus aquilo que já é de Deus, porque os seus filhos não são seus, mas são do Senhor, são heranças de Deus para você cuidar para Ele. Porque o dono da herança não morreu, mas vive eternamente.
Mas então você ia dizer assim: não, então já que eu não posso dar aos meus filhos, pastor, eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Eu vou ser uma oferta viva ao Senhor como forma de gratidão por todos os benefícios que Deus tem me feito. Então você ia abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel capítulo 2 e versículo 6, o Senhor dizendo assim, ó: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, mas também enriquece. O Senhor abaixa, mas também exalta. Deus está dizendo: a vida está no controle das minhas mãos. Sou eu quem tiro e é eu quem dou. Logo a sua vida não pertence a você, mas pertence a Ele que tem o controle dela. Por isso você não pode dar a Deus aquilo que já é de Deus. Então eu te pergunto, então o que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida? E eu garanto que não foram poucas as coisas que Deus fez por você. Não foram poucas coisas que Deus fizeram na sua vida, que Deus fez na sua vida. Mas você é um homem de posse? Você é uma mulher de bens? Aí você vai resolver agora, pastor Cleito, que vai entregar a sua finança na igreja. Vai servir ao Senhor com a sua finança. Eu vou sustentar missionários, eu vou comprar um terreno para a igreja, eu vou gastar o meu dinheiro na igreja, eu vou empregar tudo que eu tenho como forma de gratidão a Deus. Aí a Bíblia vai te dizer no livro de Ageu, no capítulo 2 e versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O dinheiro que você tem não é seu, é de Deus. Você não pode dar a Deus aquilo que já é de Deus. E mesmo assim continuaria na sua mente uma interrogação: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Vamos ficar em pé? Meus queridos, a Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.100 versículos. Desses 66 livros de Gênesis e Apocalipse, existe um versículo, um único versículo que Deus pede alguma coisa para o ser humano que ele não tem. Uma única coisa, em um versículo, em um terço de um versículo, nem o versículo inteiro, Deus vai revelar o que Ele quer de nós. Está lá no livro de Provérbios, no capítulo de número... Ajuda, Senhor. Provérbios 23 e 26. Filho meu, dai-me o teu coração. É a única coisa que Deus não tem de nós. O nosso coração. O diabo, quando entra na nossa vida, ele não pede licença. Ele mete o pé na porta, ele quebra tudo, ele bagunça a nossa história, a nossa família, a nossa vida. Ele destrói as nossas emoções, os nossos relacionamentos. Mas Deus não faz isso, Ele é educado. Ele está dizendo: meu filho, dá-me o teu coração. Era o que Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, eu quero o seu coração para Abraão, eu quero o seu coração de volta. É o que Deus está te dizendo nesta noite: eu quero o seu coração de volta.